Do livro Renúncia, parte 2, capítulo 1, O Padre Carlos, página 264. O sobrinho de Damiano ouvia enlevado, sentindo a sutileza delicada dos apelos feminis da religiosa e meiga Alcione. Apertou-lhe a mão entre as dele mais fortemente e obtemperou. Concordo com a tua resignação admirável. Embora não participe das tuas virtudes celestiais, entretanto, penso que não se nega uma gota de orvalho à planta tenra. Não me deixes órfão da tua ternura. Ouve, querida, concede-me a dita de um beijo apenas e seria o mais de todos os seres. A moça fez um gesto de doloroso espanto, ao mesmo tempo que perfagava o olhar pela nave silenciosa. Não temas, prosseguia Carlos febrilmente. Os santos que nos assistem são mais compreensíveis que os homens criminosos. Sob tetos humanos, envenenariam as nossas atitudes sagradas, mas aqui estamos, namoradas de Deus, que é Pai amoroso e sábio. Alcione Villamil, no entanto, fez um gesto de recuo e murmurou: Não posso. Por quê? Revidou Clenaghan, em tom de mágoa. Então, envolvida num halo de tristeza indefinível, ela explicou: Um incêndio devastador começa de uma simples fagulha. Mas nós temos sido deserdados, Alcione. E que dizermos de um homem, continuou com energia e serenidade, que sentindo o frio do inverno acendesse um lume imprudente no seio da floresta acolhedora, ameaçando a própria casa e a paz dos seus habitantes, tão só a pretexto de se livrar do frio. Ante a inesperada resistência, o pupilo de Damiano sentiu-se envergonhado. Sou bem infeliz, disse amarguradamente. Entretanto, estou convencido de que nunca traí meus deveres. Lembremos, Carlos, os antigos apóstolos da Igreja, quando advertiram que, depois de cumpridos todos os deveres, ainda nos deveríamos considerar servos inúteis, porque tudo nos vem da misericórdia divina. O rapaz admirava-lhe a energia afetuosa, caíra novamente em si do desvario momentâneo que lhe perturbara os sentidos, mas conservava-se inerte, deixando correr copiosas lágrimas. Profundamente comovida, a jovem acentuou: Não posso dar o beijo que pediste, mas posso dar-te o ósculo de minha alma. Retirou do pequeno altar próximo um crucifixo de prata, sobrepôs no peito do crucificado minúscula folha de trevo e acrescentou: Abaixo do céu, Carlos, és o meu maior afeto entre nós. Meu afeto. Abaixo do céu, Carlos, és o meu maior afeto. Entre nós, porém, está Jesus Cristo. Em nossa consciência, o Senhor ainda não nos permite uma aproximação integral. Pois bem, confio a Jesus o beijo da minha alma, para que seu misericordioso coração te entregue a minha própria lembrança. A minha pobre lembrança. Em seguida, beijou a folha de trevo, passando a pequena relíquia de prata ao escolhido, que o osculou, por sua vez, a folha minúscula, com indizível carinho. Aquela singular concessão pareceu calmá-lo. Sorriu confortado, acrescentando com palavras afetuosas a noiva espiritual, obtemperando em seguida: É preciso suportar o isolamento e cumprir o dever até ao fim. Alcione, satisfeita, quase satisfeita, completou-lhe a concepção nesses termos: De cidade em cidade, há sempre alguma distância a percorrer. É intuitivo que a imperfeição de nossos espíritos, a perfeição do Cristo, há a contar uma distância quase imensurável. Portanto, qualquer discípulo sincero, para se unir ao Mestre, tem de sobrepor-se à limitação e mesquinhez da natureza humana,
disposto a tolerar as fadigas da solidão inerente à grande jornada. Semelhante estado, Carlos identifica todos os que vão sentindo o tédio do mundo, ansiosos de novas luzes. Jesus nos aponta os caminhos e não seria justo que estacionássemos alegando o temor da soledade benéfica que nos ensina a viver a ver o próprio coração como um livro aberto. Apenas aí, a sós conosco, podemos discernir mais claro o justo do injusto, o bom do mal. Flanagan retirou-se plenamente confortado, experimentando o espírito banhado em forças novas. Os dias continuaram a sua marcha ao mesmo passo que as gentilezas crescentes do novo sacerdote para com a filha de Madalena Villamil iam se tornando pasto da maledicência devota. Espiolhava-se o assunto em surdina, quando o rapaz deliberou recorrer à experiência do tio para resolver a situação. Damiano recebeu-lhe a palavra confidencial com alguma surpresa. Carlos alegava que, dada a falta de vocação sacerdotal, pretendia rejeitar a batina, ainda que devesse contar com as mais ásperas censuras. Influía nessa deliberação o amor que Alcione lhe inspirava e que ele revelou ao tio pausadamente na atitude espontânea própria dos jovens apaixonados. Padre Damiano mostrou-se logo muito preocupado, considerando a gravidade do caso, e aconselhou ao pupilo não resolver tão delicado problema com a precipitação dos espíritos levianos. Sempre fora contrário à realização do voto da irmã, mas em tal emergência era imprescindível proceder com a maior prudência. Fez ver ao sobrinho os obstáculos ponderosos, as ameaças dos novos rumos e, por último, já que se consideravam quase como familiares de Madalena, sugeria que o assunto fosse levado à análise da viúva Davenport e da filha, a quem interessaria maiormente toda e qualquer decisão. Carlos Flanagan aceitou a ideia visivelmente satisfeito. Chegados à casa da filha de Dom Inácio, encontraram-na só, à espera da jovem que havia saído em companhia de Rob momentos antes. O velho sacerdote aproveitou a oportunidade para explanar detidamente o assunto. A nova senhora mostrava-se muito admirada, sem poder disfarçar a estranheza que a resolução de Flanagan lhe causava. Madalena sentia-se assaz embaraçada para opinar judiciosamente em problema tão melindroso. Quando os últimos esclarecimentos do padre Damiano se fizeram ouvir, a viúva Davenport respondeu muito pálida. Tudo isso é muito estranho para o meu coração de mãe, pois ignorava que entre minha filha e o padre Carlos pudessem existir laços afetivos de tal natureza. Não será bem assim que devemos dizer, atalhou Flanagan nobremente. O que meu tio acaba de expor não passa, por enquanto, de pretensão minha. Não existem laços entre nós, mas sim inclinações. Nem Alcione poderia presumir ou saber dos meus desígnios de alijar a batina. Ela ignora, então, as providências em curso? Perguntou a senhora Villamil, bastante surpreendida. Sim, reafirmou Carlos com sinceridade. Meu tio e eu deliberamos vir à vossa casa, dada a nossa confiança e intimidade. Não desejávamos resolver tão delicado problema por nós mesmos, quando a solução parece que nos afetará a todos. A viúva teve um gesto expressivo, evidenciando seu embaraço, mas o jovem sacerdote, percebendo-lhe a estranheza, continuou. O ambiente convencional em que me encontro sufoca-me o coração. Temos necessidade de emancipação espiritual. Não quero dizer com isso que abjure a crença que me alimenta o espírito desde a infância, e sim que não concordo com o celibato compulsório, porque, para mim, o padre católico romano jamais poderá colaborar santamente na edificação da família humana, deixando de constituí-la ele mesmo. A filha de Dom Inácio ouvia aquele desabafo um tanto constrangida. No íntimo, desejaria revidar, defender a missão do sacerdote, neutralizar uma providência que poderia acarretar grandes amarguras à filha.
A presença do padre Damiano, porém, não lhe consentia a maior franqueza. Habituara-se a estimá-lo quase como o próprio pai, como é o próprio pai. Admitia o seu bom senso, aceitava a superioridade da sua longa experiência da vida. Se ele deliberara afetar-lhe o assunto, é que teria razões ponderáveis para isso. Mal acabava de assim pensar, quando o velho sacerdote ponderou. Vejo, Madalena, que o caso te impressiona mais do que poderia supor. É natural, porquanto o coração materno é sempre uma sentinela vigilante. Eu não ignorava que as preocupações de Carlos te magoariam a alma sensível. Mas, minha filha, não tive remédio senão informar-te devidamente com a devida franqueza. Trata-se da aventura de dois corações muito jovens, e eu me sinto incapaz de intervir mais decisivamente, mesmo porque penso que meu sobrinho nada pode nem deve resolver sem que Alcione seja ouvida. A nobre senhora compreendeu os escrúpulos do velho sacerdote e confessou. Também julgo muito arrojadas as pretensões do padre Carlos no sentido de enfrentar a sociedade em que vivemos, mas sou a primeira a desejar a felicidade de minha filha, porque por ela, sinto que devo recalcar minhas concepções pessoais do dever e da vida. Aliás, devo esclarecer que Alcione nunca me deu a menor preocupação, sendo esta a primeira vez que me vejo compelida a examinar problema tão difícil condizente ao seu futuro. Por isso mesmo, confio em que ela própria saberá elucidar-nos o que mais convenha. Nesse comemos, Alcione entrou de surpresa, saudando afavelmente os amigos. Mais alguns momentos e padre Damiano lhe pede atenção para o assunto em foco. Enquanto Flanagan acompanhava suas palavras visivelmente emocionado, a jovem recebia a notícia com intranquilidade e amargura. Como vês, Alcione, terminava o velho sacerdote, as intenções de Carlos preocuparam-me sobremaneira e me senti sem forças para resolver só por mim. Já me entendi com tua mãe e agora esperamos que te pronuncies sinceramente. A moça dirigiu ao amado de sua alma um olhar de exprobação, e sentindo-se encarcerada num círculo de opiniões onde a sua deveria prevalecer mais fortemente, esclareceu. Em consciência, padre Damiano, não posso concordar com tudo isso. Ao que suponho, Carlos está sendo vítima de grande equívoco. Alma alguma poderá ser feliz olvidando seus deveres. Nossa afeição seria condenável se forçasse um de nós a esquecer as suas obrigações. Nesse instante, o moço contemplava entristecido, amargurado com aquela resistência, ao passo que o tutor justificava. Compreendemos a delicadeza dos teus sentimentos, mas vai advertir que, qual se tem dado outros muitos, Carlos se desligaria dos votos sacerdotais, continuando ao serviço de Jesus dentro do Evangelho. A resolução, portanto, apenas visaria atenuar as exigências tirânicas da Igreja com referência à felicidade de dois corações nobres e sinceros. Padre Damiano tornou a jovem algo conturbada. Acredito na grandeza da sua complacência para conosco e lamento bastante ser obrigado a contrariar seu generoso coração pela primeira vez. Mas a verdade é que não posso aplaudir esse plano. Admito que o celibato obrigatório representa, de fato, uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir um homem dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Nós que aceitamos a pluralidade da existência na Terra, não podemos haver por meramente casuais os acontecimentos que levaram Carlos a envergar a batina. Quem sabe esta sua condição atual não seja uma repetição de experiências pregressas. Quem nos dirá que ele não tenha vivido noutra época compuscando o altar e que não tenha cooperado em suas quedas? Não será justo soframos ambos a consequência de nossos erros? Ainda que assim não fora, tínhamos a considerar necessariamente os desígnios de Jesus, sublimes e insondáveis.
É verdade que consagro a Clenaghan uma afeição intensa e divina, que confesso diante de mamãe pela primeira vez. Esta circunstância, porém, não será motivo de queda espiritual, mas antes de estímulo para que redobre meus zelos pelo seu nome. O imperativo eclesiástico pode ser muito duro, mas creio não sermos os únicos a sofrer-lhe as consequências. Outras almas, tão sinceras quanto as nossas, estarão sofrendo e confiando na bondade de Jesus Cristo. O velho sacerdote não esperava da jovem outra atitude senão aquela com que testemunhava a suprema elevação do seu espírito, mas estava surpreendido pela maneira como se exprimia, pela inflexão da voz, cuja emoção se casava à firmeza dos raciocínios. Nesse ínterim, Clenaghan interveio murmurando: Teus pareceres auxiliam-me e evidenciam o acendramento de tua bondade. Todavia tenho refletido na renúncia dos meus votos como ato de coragem e fidelidade espiritual. Sim, para o mundo, aparteou Alcione. Talvez fosses uma criatura desassombrada, mas onde estaria a verdadeira coragem? Na decisão escandalosa de um dia ou no sagrado cumprimento dos votos empenhados para uma vida inteira? O rapaz não pôde dissimular a enorme surpresa que o argumento lhe causava. Sob os olhares perscrutadores de Madalena e do tio, Carlos parecia titubeante, acentuando, porém, como a defender-se: Não sou, contudo, o primeiro a pensar nisso. Outros sacerdotes renovaram suas concepções e mudaram de roteiro em vista das absurdas e criminosas imposições de que eram vítimas. Alcione pareceu meditar um momento e respondeu: Renovar concepções é um dever nobre de toda criatura, mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos os filhos da sua casa, nunca, porém, deixando a família ao abandono. Um sacerdote do Cristo, Carlos, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar de roteiro, é coisa outra que merece atenção especial. É justo que um passageiro dessa ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, ou que se deixe ficar à toa em porto diferente, acreditando abreviar a viagem. Mas que dizer de um comandante que assim procede com os que nele confiam? Não será melhor permanecer tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas? E que é a nossa vida neste mundo senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade, e é necessário cumprir o dever até ao fim. As almas vulgares, a existência, a existência para as almas vulgares, a existência pode representar um conjunto de possibilidades de levianas experiências, mas nós, que já recebemos algum conhecimento das coisas divinas, não podemos interpretar a passagem da terra senão como santa oportunidade de trabalho e purificação. Referimos-nos à organização tirânica da Igreja, mas seria injusto esquecer que um instituto defeituoso apenas se regenerará quando prevaleça a atuação de seus elementos mais dignos. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados tiverem a coragem da renúncia a benefício da Igreja, permanecendo na tarefa por amor aos necessitados e ignorantes que Jesus lhes confiou. Damiano estava profundamente comovido e impressionado. Aqueles conceitos não pareciam derivar de um cérebro humano. Após longa pausa, o ancião de olhos úmidos acrescentou solenemente: Creio que as explicações de Alcione nos vêm de mais alto. A claridade do dia do Pentecostes nunca morreu no mundo. E dirigindo-se ao pupilo, frisava: Como vês, nada tenho a dizer. Minhas objeções de velho poderiam ser levadas à conta de impertinência. Jesus te envia, contudo, pela própria eleita, a mensagem salvadora. Não hesites, meu filho, entre o capricho e o dever. A pequena assembleia familiar dispersou-se friamente. Carlos Clenaghan, comovidíssimo, despediu-se de Alcione, enxugando uma lágrima. No dia seguinte de manhã, compareceu à missa de rosto angustioso, demonstrando que as provas da véspera lhe haviam calado fundo no coração. Damiano também estava mais impressionado do que se poderia supor. As afirmativas da discípula ressoavam-lhe aos ouvidos em poderosas vibrações.
Suas experiências da vida eram rudes e longas, mas nunca se lhe deparara uma jovem com tamanha compreensão do sofrimento e do destino. Que fora sua vida de sacerdote, senão aquele rigoroso programa esboçado pela jovem Alcione? Recordava os tempos difíceis, as horas de tentações mais ásperas, os sacrifícios longos, as dores que pareciam sem termo, para concluir que Jesus lhe enviara luzes consoladoras pelos lábios carinhosos daquela criatura que sempre estimara como filha. Ainda assim, competia-lhe ponderar gravemente a situação. Era necessário subtrair Alcione ao ambiente de Ávila. Além disso, impunha-se uma alteração de regime, visto que os dois se amavam intensamente e convinha distanciá-los a título preventivo. Madalena Villamil sempre esperara pacientemente a oportunidade de conhecer a América do Norte. Os acontecimentos pareciam favorecer e reavivar os seus desejos. Como, porém, realizá-los? Muitas vezes as ocasiões haviam surgido, mas somente para as colônias espanholas, e ele as recusara sempre, porque não seria razoável submeter a senhora Davenport e os seus a penosas peregrinações. Damiano lembrou-se do seu epicilégio. Talvez os documentos particulares lhe sugerissem algum empreendimento. Releu a carta de um amigo de Paris. Convidava-o a rever sua comunidade e a trabalhar na capital francesa. Não seria difícil partir da França para o norte da América. Satisfeito com o achado, reteve a ideia durante um mês. Decorrido esse prazo, quando as pretensões de Clenaghan já estavam esquecidas na residência de Madalena, o velho sacerdote começou a tratar do assunto.